Estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Hoje eu estou gravando num ambiente diferente, é porque eu estou gravando à noite, eu não tive tempo de gravar o vídeo durante o dia, então eu procurei o lugar da casa mais iluminado para não comprometer a qualidade do vídeo. Se por um acaso o vídeo ficar escuro, não ficar muito bom, já de antemão eu peço desculpa, mas foi o melhor que eu consegui fazer, tudo bem? Mas vamos aos livros. No mês de fevereiro eu li mais livros do que no mês de janeiro, então eu vou tentar ser mais breve possível, não tentar me alongar muito nas histórias pro vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, tá bom? Agora vamos ver se eu vou conseguir, né? Isso já é uma outra história. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é o livro que eu menos gostei de ler no mês de fevereiro, mas é o livro que tem a capa mais bonita. Se fosse ganhar pontos, né, pelo quesito capa, com certeza ele seria o ganhador de fevereiro. Mas o quesito aqui não é capa, né, e sim o conteúdo do livro, ele ficou em último lugar. Estou falando de O Segredo de Ellie e Misha. Olha que capa mais bonita. Olha, não só pela moça linda que tem na capa, mas sim também pelas cores, né? Adoro essas combinações. Esse livro aqui, gente, ele conta a história. De um lado, né, nós temos a Ella, que é uma adolescente que vem de uma família problemática. A mãe dela é bipolar, o pai dela é alcoólatra, o irmão dela é totalmente alheio aos problemas familiares que ele tem. E de outro lado, né, o melhor amigo da Ella, que é o Misha, que desde muito novos, né, desde criança, eles sempre foram muito amigos, só que durante a adolescência, né, eles foram crescendo, eles acabaram criando uma afinidade maior, né, eles acabaram meio que se apaixonando. A Ella sentia resistência em relação a isso, né, ela não queria que a amizade dele se tornasse o que realmente se tornou. Então, a todo tempo ela tentava fugir disso. Até que um dia acontece um episódio na vida de ela, um episódio meio traumatizante, que acaba fazendo ela tomar uma decisão. Ela acaba abandonando sua casa, abandonando essa cidade, ela vai para uma outra cidade sem se despedir de ninguém, sem falar para onde tá indo e vai viver uma outra vida. E, né, durante essa mudança, né, que ela vai para uma outra cidade, inclusive ela vai cursar uma universidade, conhecer outras pessoas, ela tenta ser uma pessoa diferente. A Ella, na verdade, ela é uma menina, assim, totalmente temperamental, que não leva desaforo para casa. Só que nesse novo ambiente, nesse novo lugar que ela foi morar, ela vestiu uma máscara de uma pessoa que ela não é, ela tenta ser o que ela não é. E a amiga dela, né, uma das amigas dela, percebe que a Ella é diferente, que ela é muito fechada, que a Ella é cheia de segredos, que nunca ela fala realmente sobre a vida dela, sobre os familiares dela. Então essa amiga é a única que sempre sente algo diferente em ela. E depois de um tempo, né, acho que depois de um ano que ela se afasta da família dela, ela resolve voltar para a cidade dela para passar as férias de verão e ela leva essa amiga junto com ela. E essa amiga acaba descobrindo uma outra ela, né? Ao chegar nessa cidade e conversar com as outras pessoas, ela acaba descobrindo uma outra ela, totalmente diferente daquela que ela conviveu durante um ano. E quando ela, né, retorna para essa cidade, ela encontra os mesmos problemas que ela tinha, os mesmos problemas que ela tentou fugir, tentou escapar, e ela ainda tem que enfrentar o seu grande amigo, que também é o seu grande amor, que é o Misha, né? O Misha ficou muito chateado dela ter abandonado a cidade, de ter abandonado ele, sem ter deixado notícias, sem falar para onde foi, mas mesmo assim ele quer reconquistar ela, ele quer ajudar ela a superar os seus problemas, a superar os seus desafios. O Misha também, né, é um adolescente que tem os problemas familiares deles, né, diferente dos problemas familiares de ela, mas também ele tem os conflitos dele. Então o livro é baseado mais assim nos conflitos do adolescente, dos problemas que eles têm, né, com suas famílias, com a sociedade e também problemas de convivência, né, e o livro gira em torno disso. Antes de ler o livro, já tinha lido a sinopse dele, achei bem interessante, mas não foi tudo aquilo que eu esperava, tá? Não sei, né, a opinião de vocês, se vocês leram, se vocês gostaram. Eu, sinceramente, assim, não é tudo que eu esperava, mas a capa ganhou, com certeza. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele é a continuação de um livro que eu já resenhei anteriormente, um livro que eu li e gostei bastante, que foi o livro Amor,
Esse é o segundo livro, né? A continuação da história. Estou falando de Amy e Léo, A Sétima Onda, Dr. Daniel Glauter. Não sei falar o nome dele, mas tudo bem, dei uma improvisada. Esse autor é um autor incrível, ele escreve super bem, ele tem uma maneira super dinâmica de escrever. Não tem como você não se prender, assim, à leitura dele. Ele consegue te amarrar de uma maneira muito interessante. E tanto o livro 1, né, que foi o amor, como esse livro, 98% assim do livro, 98, 99% do livro, ele é escrito na forma de trocas de e-mail, trocas de carta. E mesmo tendo, né, esse perfil de escrita, não é um livro cansativo, é um livro assim que te prende do começo ao fim. O primeiro livro, que foi O Amor, foi um livro assim que eu simplesmente devorei, li super rápido. Esse daqui ele já é um pouquinho mais parado, né, mas não é tão dinâmico como o livro 1, mas mesmo assim a escrita continua a mesma, o autor é divino e nesse livro a história continua. Pra quem não conhece, gente, no livro 1 contava, né, a história da Amy e do Léo, que se conheceram sem querer pela internet. A Amy foi fazer uma reclamação, porque a mãe dela estava tentando cancelar uma assinatura e não estava conseguindo, então ela foi mandar um e-mail para a empresa fazendo uma reclamação e sem querer ela mandou um e-mail pro Léo. Só que o Léo não era o destinatário da reclamação dela. E durante essas trocas de e-mail entre ambos, eles acabaram desenvolvendo uma amizade, né? E futuramente acabaram desenvolvendo uma atração. Só que tinha um problema, a Amy era casada. No livro 1, a Amy era casada, então tinha esse obstáculo entre eles e esse conflito. Já no livro 2, continua a história deles. O livro 1 terminou de uma maneira assim que com certeza assustou todos os leitores, todo mundo ficou curioso para saber o que ia acontecer, qual seria a continuação, qual seria o desfecho dessa história. Então o desfecho dessa história é apresentado nesse livro. Eu achei, nesse livro aqui, gente, o seguinte, eu achei a Amy um pouco mais madura do que no primeiro livro. No primeiro livro eu achava ela muito indecisa, muito insegura. Nesse aqui eu senti um pouquinho mais de firmeza nela. Eu percebi que ela tomou as rédeas, né, da vida dela, da relação dela. Nesse livro a Amy continua casada, só que tem uma outra surpresa. O Léo, nesse livro, agora ele tem uma namorada. Então os conflitos são maiores, os problemas são maiores. E esse livro é muito legal. O final dele pode ser que não tenha sido um final que todo mundo tenha agradado todo mundo, mas foi um final assim inevitável, né? Que tava na cara que ia acontecer isso, e o livro é muito bom e tá super indicado. Gostei demais da leitura. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês esse mês eu quis ler um livro de suspense, né? Um livro de terror. Geralmente eu gosto, né, de livros assim. E eu escolhi esse livro aqui. Eu queria ler um livro meio que aterrorizante esse mês. E eu escolhi ele também pela capa, que eu achei a capa assim super sinistra e o enredo também é bem interessante. O nome do livro é Espíritos de Gelo. Olha que capa. Esse livro aqui, gente, é o seguinte, a história dele é totalmente assim maluca e o final mais surpreendente ainda, mais maluco ainda. Esse livro começa te apresentando um rapaz que ele acorda assim totalmente desnorteado, ele tá numa sala e nessa sala tem 3 pessoas que estão querendo dele respostas que nem ele sabe. Ele teve um evento traumatizante na vida dele que bloqueou a memória dele, bloqueou as lembranças dele. Antes de estar, né, nessa sala, de estar sendo torturado por essas pessoas, ele foi encontrado num hotel, dentro de uma banheira cheia de gelo e sem um dos rins. E essas pessoas que estão ali interrogando ele, torturando ele para saber quais foram os eventos, né, que antecederam esse acontecimento, o que aconteceu na vida dele para ele parar ali. Essas pessoas estão ali torturando ele para querer essas respostas. E ele não entende o porquê disso. Ele não consegue se lembrar o que aconteceu e ele não entende por que ele está sendo torturado, por que ele está sendo interrogado. Ele não sabe se essas pessoas, né, se esses torturadores são da polícia ou se eles são os bandidos, se eles são bonzinhos ou se eles são pessoas más, se eles são responsáveis por ele estar ali ou não, ele não consegue entender. Só que por conta da tortura, né, as sessões de tortura são bem chocantes, assim, são bem doloridas, parece que você sente a dor assim, do personagem.
personagem. E por conta disso ele começa a ter alguns flashes de lembrança, ele começa a lembrar algumas coisas que aconteceram na vida dele, desde lá da adolescência dele, como ele foi criado. Você volta lá atrás da história da vida dele até chegar no momento, né, que antecedeu a esses acontecimentos. Você fica sabendo por que ele foi para lá, o que aconteceu. E o final desse livro, assim, é de deixar você de queixo caído. Eu fiquei surpreendida com o final desse livro. Gostei muito desse autor. Como que é o nome dele? Rafael Dragon. O nome dele é Rafael Dragon. É um autor jovem, ó, um autor bem jovem. E, se eu não me engano, acho que ele escreveu Dragões de Éter. Foi ele que escreveu Dragões de Éter. Já ouvi falar muito bem desse livro também. E esse autor, ele tem uma maneira diferente de escrever. E, apesar dele, né, escrever suspense, escrever um livro de terror, ele consegue colocar uma pitada de comédia no livro. Por incrível que pareça, eu consegui rir lendo esse livro. Senti medo também, né? Mas também dei boas risadas com ele. É bem interessante a leitura desse livro. Ele é bem fininho, você lê super rápido. Ele tem seus momentos, assim, um pouco mais parado, mas ele é um livro bem interessante, a história é bem interessante, o enredo é bem construído e eu gostei dessa história. Ele não ganha do Boneco de Neve, que foi um dos livros o último livro de suspense que eu li, que eu gostei bastante. Não ganha do Boneco de Neve, mas é um livro interessante, é um livro bom pra você se distrair. Bom, o próximo livro que eu vou compartilhar com vocês foi uma delícia de leitura. Gostei muito de ler esse livro. A história é muito interessante, é muito intrigante, pra falar a verdade. É um livro que você começa a ler e não consegue parar mais, porque você quer saber o que vai acontecer, que foi o meu caso. Esse autor já é bem conhecido, já ouvi falar muito sobre esse autor. O nome dele é David Levitan, e o livro que eu escolhi dele foi Todo Dia. Esse livro aqui não é um livro muito novo, eu já deveria ter lido esse livro antes. É uma história muito legal, é uma história diferente, né? Uma história de ficção, mas é uma história muito legal. Ele conta a história do A, o nome do personagem é A mesmo. Ele escolheu esse nome pra ele. O A, né? Ele não é nem menino e nem menina. O livro deixa bem claro isso, que ele não tem sexo. O que acontece com A? Todo dia ele acorda no corpo de uma pessoa diferente. É como se ele habitasse no corpo dessa pessoa, sabe? Todo dia ele acorda no corpo de uma pessoa diferente. E ele tem que viver a vida dessa pessoa. Isso acontece com ele desde que ele nasceu. Ele já se habituou a isso, ele já se acostumou com isso. Ele já criou algumas regras para a vida dele. Uma das regras, né, que ele criou para ele é que ele não deve se apegar às pessoas, à família, né, que ele tá vivendo no dia, porque no outro dia ele não vai estar mais ali, então não é pra ele se apegar. Então a regra dele não é se apegar. A segunda regra dele é não interferir na vida das pessoas. Então ele vive esse dia como se fosse a pessoa mesmo, ele acessa, né, a memória dessa pessoa, os sentimentos dela, como ela vive, como ela se comporta. Então ele tenta durante o dia viver como se fosse essa pessoa, ele não interfere na vida dela, não faz nenhuma decisão que possa mudar a vida dela. Até que um dia, né, ele acorda no corpo de um adolescente, o nome dele é Justin. Vou abrir um parênteses aqui. Geralmente ele acorda no corpo de adolescente também, que é a idade dele, nunca é pessoas mais velhas, sempre pessoas da idade dele. Então ele acorda no corpo desse Justin e tem que viver a vida dele, a vida comum de um adolescente. E durante esse dia ele acaba conhecendo a namorada do Justin, a Ryan. Acho que o nome dele é Ryan, um nome super complicado, né? Não é um nome muito comum, não. É Rhiannon, desculpa, o nome dela é Rhiannon. Então ele acaba conhecendo a Rhiannon, que é a namorada do Justin. E acessando a memória do Justin, ele percebe que o Justin não dá muita atenção pra ela. E ele acha estranho, porque ela é uma menina tão doce, uma menina tão meiga. Ele não entende por que o Justin não dá atenção pra ela. E nesse dia ele resolve quebrar uma dessas regras e tenta, né, ser um Justin melhor. Tenta tratá-la melhor, fazer o dia dela feliz.
E nesse dia ele faz de tudo para que ela se sinta bem, que ela fique feliz, ele dá atenção para ela, coisa que ele nunca fez, leva ela pra praia, que é um lugar que ela gosta, ouve músicas que ela gosta e faz o dia dela um dia feliz. E durante essa convivência de um dia com ela, ele acaba se apaixonando por ela. E no outro dia ele acorda no corpo de outra pessoa, só que ele não consegue esquecer a Raina. E a todo tempo ele fica lembrando dela, ele quer revê-la. Geralmente ele acorda no corpo de pessoas bem próximo onde ela mora. Às vezes é 2 horas de distância, 1 hora. E nesse dia ele acorda acho que 1 hora de distância dela e ele vai na escola dela, né? No corpo de outra pessoa, é claro, pelo menos pra vê-la. E ele não resiste, ele acaba contando pra ela sobre a vida dele, coisa que ele nunca contou pra ninguém. Ele acaba se revelando pra ela. Inicialmente ela não fica um pouco chocada, não acredita muito, não é à toa, né? É uma história totalmente maluca. Mas com o tempo ela acaba se habituando e eles acabam criando uma amizade. Sempre que ele pode, ele sempre encontra com ela. E com o passar do tempo, ela começa a conhecê-lo melhor. Mesmo ele estando num corpo totalmente diferente ao dia anterior, só de olhar pra ele, ela sabe que é ele que tá ali. E eles acabam criando uma amizade muito bonita e que depois, né, no fim, ela também acaba gostando muito dele. Só que assim, tem os obstáculos nessa relação, né, o livro fala sobre isso. E eu acho que esse livro deixou 2 mensagens muito importantes. Uma delas é que o amor existe, não importa o lugar, não importa a pessoa, o amor sempre vai existir, o amor sempre vai ponderar. Outro detalhe muito importante que o livro nos deixa é que a gente não deve ter preconceito. E o último deles, que eu achei muito importante também, é que assim, o livro deixou bem claro que existem pessoas que têm pessoas de índole, né? Que é o caso do personagem. Porque, gente, acordando cada dia no corpo de uma pessoa, ele podia ser uma pessoa totalmente revoltada, né? Queria saber por que isso acontece com ele, por que isso acontece só com ele e não com outras pessoas. Ele podia ser um psicopata, ele podia ser um assassino, assassinar várias pessoas durante o dia e ficar isento, né? De ser punido por isso. Porque no outro dia ele vai acordar no corpo de outra pessoa, mas não. Ele tenta viver dentro das regras, né? Ele tenta fazer o melhor possível, não modificar a vida da pessoa. E ele é uma pessoa, assim, totalmente altruísta. Gostei demais do livro. O final desse livro, gente, não é o final que eu desejaria pro livro, mas eu achei, assim, pelo decorrer da história, pela personalidade do personagem, eu achei que o final foi inevitável, tinha que ser aquilo mesmo, infelizmente, mas é um livro muito legal. Espero que vocês leiam, espero que vocês gostem. É um livro incrível, é uma leitura assim que te prende, é uma leitura muito legal, um livro muito interessante. Gostei demais da escrita desse autor e super indico a leitura desse livro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é o livro de uma autora que eu gosto bastante. Eu já comentei com vocês, né, que eu tô tentando todo mês colocar um livro dela na minha lista. E o escolhido desse mês foi Riquezas Ocultas, da autora Nora Roberts. Vocês sabem, né, que eu gosto muito da Nora. Nora é uma das minhas autoras favoritas. E esse livro que eu escolhi para ler é um livro de romance policial. Eu adoro quando a Nora escreve romances policiais. Tem tudo a ver com ela, é a cara dela. Eu acho que ela fica super à vontade escrevendo romance policial. E esse livro aqui conta a história da Dora. A Dora, ela vem de uma família super unida, uma família de artistas, tanto a mãe, como o pai, como os irmãos, como ela também, eles são atores. Então ela vem de uma família assim totalmente criativa e totalmente unida. Só que a Dora, a vocação dela na realidade, desde muito pequena, a Dora sempre foi empreendedora. E depois que ela cresceu, né, depois que ela se tornou uma mulher, ela abandonou a carreira de atriz, mesmo sendo uma boa atriz, ela resolveu abandonar a carreira e resolveu
abrir seu próprio negócio. Ela tem uma loja de antiquário que vende objetos antigos, peças antigas, e ela adora esse mundo. A casa dela é cheia dessas coisas e a empresa dela vai super bem e adora esse mundo, né, de venda, de lucrar. Ela é muito boa com números e a vida da Dora acaba mudando. Após um acontecimento, após 2 acontecimentos, para falar a verdade. Primeiro vamos falar do acontecimento mais próximo dela. A Dora, ela tem uma loja e ela é dona dessa loja. Em cima da loja dela tem 2 apartamentos, que é dela também, um que ela mora e outro que ela aluga. E um desses apartamentos ela acaba alugando para um ex-policial, o nome dele é Jed, desculpa, o nome dele é Jed. Ela acaba alugando, né, pra esse ex-policial, o Jed. E desde o começo, desde o primeiro contato que ela teve com ele, ela achou o Jed, assim, uma pessoa muito misteriosa, uma pessoa cheia de segredos. Ela percebeu nele um olhar muito triste. E a Dora, né, que é uma mulher que foi criada diferente, né, uma mulher muito verdadeira, ela tenta, né, entrar no mundo dele, saber o que aconteceu com ele, só que o Jed é muito resistente. Ele tá ali, ele realmente tem segredos, mas ele tá ali porque ele não quer contato com ninguém, ele não quer se envolver com ninguém, principalmente com a Dora, porque a primeira vez que ele conheceu Dora, ele já ficou encantado por ela, ela mexeu com ele e ele não queria que isso acontecesse. Então ele tenta de qualquer jeito desprezar a Dora, tenta, não quer contato com ela, não quer amizade com ela, ele tenta resistir de toda a maneira, só que ele não consegue, né? Que a Dora é uma moça assim irresistível, uma moça assim super agradável. Eles acabam que meio que se envolvendo. Outro evento que muda a vida da Dora é que em uma das suas viagens que ela fez para uma outra cidade para participar de um leilão, ela comprou algumas peças de arte para abastecer a loja dela. Só que o que a Dora não sabia é que essas peças foram parar nesse leilão por engano. Na verdade, essas peças é de um grande contrabandista, um homem super perigoso, que quando fica sabendo que essas peças foram parar na mão da Dora, ele manda um dos seus capangas no encalço da Dora, porque ele quer reaver as peças dele, mesmo que para ter, né, os seus objetos de volta, o capanga tenha que matar a Dora. Ele não mede esforços nenhum para reaver as suas peças. Então a vida da Dora corre perigo. Alguns acontecimentos, né, começam a ocorrer em volta dela e tanto o Jed como a Dora, eles acabam se tornando uma dupla, né, de investigadores, começam a investigar alguns crimes que estão acontecendo, né, na loja dela, na loja de outros conhecidos dela, e eles vão ligando os pontos, então eles vão investigando. Só que o que a Dora não sabe é que o bicho vai pegar aqui. Essa história é muito legal, tanto da parte da investigação, que a Nora constrói histórias maravilhosas, como da parte de romance também, o desenrolar do romance dos dois, o desenrolar da vida de Jed, que era uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito dura. Ele chega às vezes até a ser grosso demais, sabe? Mas o que é legal, assim, a transformação dele durante o livro. Gostei demais desse livro, super indico a leitura dele e vocês sabem, eu adoro a Nora Roberts, né? Eu não tenho o que falar, eu sou suspeita pra falar da Nora Roberts, né? Não tem jeito. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um romance histórico. Já fazia um tempo que eu não lia romance histórico, eu estava com saudade de ler esse tipo de livro. Esse livro aqui ele faz parte de uma série, ele é o terceiro livro de uma série que eu estou acompanhando, é uma série que eu gosto muito, 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 já me acostumei com os personagens, né, que faz parte de uma família, não é da família Sullivan, tá? É um romance histórico. Estou falando de Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn. Eu li o primeiro, vocês já sabem, né, que é O Duque e Eu. O segundo é O Visconde que Me Amava. E o terceiro é Um Perfeito Cavalheiro. Esse livro aqui, gente, é um típico romance histórico, assim, não tem nada fora do comum. Mas eu gosto muito dessa série, eu gosto muito de acompanhar essa série. E essa em especial foi a que eu mais gostei. A história contada nesse livro lembra muito a história da Cinderela. Não tem como você não comparar, sabe? É muito, assim, semelhante e é uma história muito bonita. Ele fala sobre a Sofia.
A Sofia é uma menina que nasceu num lar, né, de pessoas da nobreza. O pai dela era um conde. Só que ela é uma filha bastarda, né? O conde teve ela com uma das suas empregadas. E a mãe dela morreu e ela acabou indo morar com o pai dela, né? O conde. Só que ele nunca assumiu ela publicamente como a sua verdadeira filha. Ela, apesar de conviver com ele na casa dele, de ser bem educada, a Sofia fala francês, ela é uma mulher super requintada. Apesar, né, dela ter tido toda a criação de uma filha comum, de um conde, ela nunca foi reconhecida, né? Ela sempre foi a filha bastarda da família. Até que um dia o conde resolve se casar de novo, e ele se casa com uma mulher que tem duas filhas mais ou menos da idade da Sofia, e a Sofia fica toda encantada, porque agora ela vai ter uma família, ela vai ter irmãs, e ela fica toda feliz. Só que com a chegada, né, dessa nova família, ela vê que a realidade é totalmente diferente do que ela pensava. Na verdade, a madrasta dela é uma mulher super invejosa, é uma mulher que fica com muitos ciúmes dela, uma mulher que cria um ódio muito grande por ela. Ela não deixa as filhas dela conviverem com a Sofia. Então, tudo que a Sofia pensava, né, que seria essa família, totalmente alheio o que ela pensava, e acaba frustrando, né, os sonhos dela. Mas Sofia, né, independente disso, ela tenta fazer o melhor dela e de conviver bem com a madrasta, né? Apesar da madrasta não gostar dela, ela tenta conviver bem com a madrasta. Só que o tempo passa e o conde acaba falecendo, né? E a Sofia fica sozinha no mundo porque ela não tem ninguém, ela não tem família. E ela acaba ficando com a madrasta, né? Só que a madrasta fica com ela por quê? Porque quando o conde morreu, ele deixou toda a fortuna dele pra madrasta dela, só que com uma cláusula no testamento, que ela deveria cuidar da Sofia até a Sofia completar 20 anos. Então, né, contra a vontade dela, ela deixa, né, a Sofia viver na casa dela, os cuidados dela, até que ela complete 20 anos. Só que depois que o conde morre, ela começa a tratar a Sofia como se fosse a empregada dela, tanto dela como das filhas dela. E Sofia sofre muito na mão dessa madrasta, sabe? É por isso que eu falo que lembra muito a história da Cinderela. E ela sofre muito, ela é maltratada, ela é desprezada. Só que a Sofia, mesmo assim, né, ela não tem pra onde ir, ela acaba se submetendo, né, a esse papel. E um dia, uma grande família, né, de Londres acaba promovendo um grande baile de máscara, um baile super badalado, que toda a sociedade londrina vai estar. E a Sofia quer muito ir nessa festa, só que ela não tem como ir, né, não tem trajes pra estar participando dessa festa. E a madrasta e as irmãs dela vão participar e ela não. Só que a governanta, né, que gosta muito, né, da Sofia, e já está cansada de ver da Sofia sofrendo na mão da madrasta, resolve dar uma de fada madrinha e consegue uma roupa muito bonita pra Sofia ir nesse baile, arruma o cabelo dela, faz uma transformação em Sofia, arruma uma máscara linda pra ela, e eis que Sofia vai pro baile realizar seu sonho, né, de participar de um baile da sociedade. E quando ela entra nesse baile, né, ela já para a festa, né, porque todo mundo fica se perguntando quem é essa mulher linda, misteriosa que apareceu na festa. E nessa festa ela acaba conhecendo o Benedict, que é da família, né, que promoveu essa festa. E ela acaba conhecendo ele, acaba dançando com ele, e os dois acabam se apaixonando, assim, amor à primeira vista. Só que como, né, a história da Cinderela, o encanto termina meia-noite, e quando dá meia-noite, em que todos têm que tirar a máscara, né, se revelar quem são verdadeiramente, a Sofia acaba fugindo da festa, ela não pode se revelar, né, a madrasta dela não pode saber que ela participou da festa, então ela foge, deixando o Bennet inconsolável. Ele não sabe quem é essa misteriosa que ele se apaixonou, essa mulher que mudou a vida dele, né? Porque até então ele nunca tinha se apaixonado, e ele fica desesperado, né? Depois, no outro dia, ele tenta de qualquer forma encontrá-la, ele vai atrás, né? Segue algumas pistas, mas infelizmente ele não consegue achar a sua amada. E o tempo vai passando, ele já tá perdendo as esperanças de reencontrá-la. Só que ele acaba reencontrando a Sofia. Só que como no dia que ele conheceu a Sofia, ela estava mascarada,
ele acaba não reconhecendo, né, a sua amada. E ela fica frustrada com isso, mas ela ainda continua amando, né, o Benedict. E o livro é isso aí, gente. É uma história muito bonita, é uma história encantadora e o final é muito legal. E eu gostei demais do livro, e lendo o livro você vai saber, né, se tudo deu certo, se o Benedict depois reconheceu a Sofia, se ela conseguiu, né, ficar com o amado dela ou não. E é isso aí, adorei demais a leitura desse livro e super indico essa série. Pra quem gosta, né, de romance histórico, eu super indico essa série, que é muito legal. Agora nós estamos chegando nos 2 últimos livros que eu mais gostei de ler no mês de fevereiro. O segundo livro, apesar de ter uma história assim super comum para histórias de comédia romântica, não é uma história assim nada extraordinária. Eu gostei muito da escrita dessa autora, ela escreve muito bem, ela consegue tornar uma história clichê numa história super interessante, uma história super atrativa, e é uma autora também que dá um ar mais apimentado à história também, que é um detalhe que eu gosto bastante. Estou falando do livro A Proposta, da Kate Ashley. Eu já comprei o segundo livro, pra vocês terem uma ideia. Gostei tanto do primeiro que assim que eu terminei de ler eu já comprei o segundo. Esse livro aqui conta a história da Emma, que é uma mulher independente, que ela já tá para completar 30 anos e ela tem um grande sonho, que é um sonho de ser mãe. Só que ela não é casada, não tem namorado e não tem nenhum pretendente. E a única maneira, né, que ela tem, né, de realizar esse sonho é fazendo uma inseminação artificial. Só que ela não quer simplesmente fazer uma inseminação. Ela quer ter um filho de alguém que ela conheça, porque ela fica com medo de, sei lá, o filho seja um psicopata, né, que o doador desse esperma não seja uma pessoa muito boa. Então ela quer ter esse filho com alguém que ela conheça, que seja uma pessoa de índole, uma pessoa boa. E ela acaba, né, entrando num acordo com um amigo dela, o amigo dela é gay, inclusive, e ele acaba concordando de ser o pai do filho dela, né, de ser o doador do esperma, para que ela possa realizar seu sonho de ser mãe. Só que por um problema particular dele, ele acaba desistindo da ideia de ser pai do filho da Emma. E a Emma fica desesperada, ela fica muito brava com ele. E um dia ela tá ali numa discussão bem calorosa com ele, que foi o dia, né, que ela ficou sabendo que ele não ia mais ser o pai do filho dela. Então eles estão naquela discussão louca lá, né, na saída do trabalho dela. E o Aidan, que é um rapaz que algum tempo atrás ele conheceu a Emma numa festa da empresa, uma festa de Natal, e ele quis ficar com a Emma. Só que como a Emma sabia que ele era um grande mulherengo, era super cafajeste, ela deu um fora nele. E Aidan já conhecia ela. E quando ele tava saindo também do trabalho, né, no final do dia, ele vê, né, esse casal brigando, que é a Emma e o amigo dela. E ele vai tentar interceder pela Emma, né, porque tudo indica que o parceiro dela vai agredi-la. Mas só que não é nada disso, né, o que tava acontecendo. Depois a Emma explica pra ele o que realmente aconteceu, o porquê da discussão. Acaba contando pra ele também sobre o sonho dela de ser mãe. E Aidan, que não é burro nem nada, que já faz um tempo, né, que ele queria sair com ela, ele acaba fazendo uma proposta para Emma. Ele se propõe, né, a ser o pai do filho da Emma, só que ele quer, né, que a concepção desse filho seja feito no método tradicional. Ele não quer simplesmente doar o esperma dele para que ela tenha um filho. Ele quer fazer no método mesmo tradicional. Ele quer ter um envolvimento com ela. E como Emma, né, tá desesperada, não tem mais solução, né, pro problema dela, ela acaba aceitando. Inicialmente, né, eles entram, né, nesse envolvimento. Inicialmente esse envolvimento é um envolvimento de negócios, né? Eles acabam até redigindo um contrato, né? Onde no contrato é colocado quais são os deveres de cada um, né? Porque o Aidan não quer nenhum envolvimento sendo pai mesmo, ele só quer, né, que a semente dele seja lançada e que o filho nasça. Inicialmente o negócio deles é esse. Só que com o passar do tempo, eles acabam se apaixonando. O envolvimento deles acaba sendo um envolvimento maior, eles acabam se tornando assim namorados. E o grande conflito do livro, o grande envolvimento do livro, né, é a mudança do Aidan.
se realmente ele mudou, se ele deixou seu passado, né, de cafajeste de lado, se ele vai conseguir se dedicar, né, a Emma, se essa história vai dar certo ou não. Então o conflito do livro é esse. O final desse livro é um final super angustiante, é um final que te faz querer saber o que vai acontecer no livro 2. Assim, é um livro incrível, uma história incrível, uma história que eu gostei muito. Eu acho que a autora, ela conseguiu dar uma pimentadinha na história. Eu adoro, né, histórias que tem uma pimentinha. Ela conseguiu dar uma pimentadinha no livro. Ele é um livro sensual também, não é totalmente sensual, mas também é um livro sensual. E é um livro sob medida. É um livro que eu gostei demais, uma história que eu gostei demais. E me apaixonei pelos personagens, pela vida deles, pelos conflitos dele. Super indico a leitura desse livro, tá bom? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é o livro que eu mais gostei de ler no mês de fevereiro. Foi uma leitura, assim, incrível. É um livro, assim, que eu estava ansiando pelo lançamento dele. Infelizmente, ele é o terceiro livro de uma trilogia. Infelizmente, acabou-se o que era doce. Mas foi um livro, assim, divino, que eu gostei muito de ler. Eu estou falando de A Redenção de Gabriel. Vocês sabem que eu gosto demais dessa trilogia. Pra quem não conhece, eu sei que dificilmente alguém não conheça, né? Mas tudo bem. Pra quem não conhece, o primeiro livro dessa trilogia se chama O Inferno de Gabriel. O segundo é O Julgamento de Gabriel. Pra quem não conhece a história também, que eu também acho super difícil, eu vou dar uma pincelada bem rapidinha na história. O livro, né, que iniciou com O Inferno de Gabriel, conta a história do Gabriel Emerson, que é um professor universitário, que é uma pessoa super inteligente. Ele é especialista em Dante, né, ele é especialista na arte italiana. E ele é um professor super arrogante, uma pessoa cheia de si, uma pessoa super orgulhosa. E que no livro 1, ele acabou se envolvendo com uma das suas alunas, o nome dela é a Júlia, uma menina totalmente diferente dele, uma menina super meiga, uma menina super calma, uma menina super humilde. E ele acaba tendo uma atração muito grande por ela e eles acabam se envolvendo. Depois ele acaba descobrindo que ele já conhecia a Júlia lá do passado dele, quando ele era mais novo, que ele não se lembrava da Júlia, porque na época ele era uma pessoa totalmente problemática, usava drogas, tinha muitos problemas. Então, nessa época que ele conheceu a Júlia, inclusive ele estava bêbado, então ele não lembra da Júlia. Depois ele acaba, né, ele acaba lembrando que a Júlia é a menina que ele conheceu, que ele gostou muito dela. E eles acabam se envolvendo. O enredo disso tudo é que eles acabam se apaixonando perdidamente. E no livro 2, que é o Julgamento de Gabriel, eles acabam, assim, praticamente sendo julgados, né, pelo conselho da faculdade, né, porque ele não poderia se envolver com uma aluna, então ele poderia perder o emprego dele e a Júlia também poderia não se formar por conta disso, né, por causa desse envolvimento. Então, o livro 2 é um dos mais tensos da trilogia, um livro assim que se sofre bastante, né, porque houve, né, o distanciamento de ambos, né, praticamente eles se separaram e foi super sofredor, tanto para Júlia quanto para ele, assim, foi um dos livros mais angustiantes, né, da trilogia. Só que no fim, né, eles conseguiram sair isentos disso, eles se casaram, hoje eles são um casal super felizes, né, e hoje a Júlia se dedica, né, à carreira dela, ao doutorado dela. Ela também quer ser especialista em Dante e ela tá tentando fazer o melhor possível para ela não viver à sombra do marido. Ela quer criar sua própria história, né? Ela quer ser reconhecida pela inteligência dela e não pela do marido, que já é um homem super conceituado, que também é especialista em Dante, ele é super famoso. Então ela quer criar sua história, né? Ela quer ser reconhecida pela sua inteligência. Então, nesse livro, a Júlia tá super dedicada à sua carreira. Gabriel também apoia, né, para que ela se forme, para que ela termine seu doutorado, porque ela merece, realmente ela é uma menina estudiosa, uma menina muito esforçada. Só que Gabriel, ele tem um sonho, né, de ter um filho, de ser pai. E ele quer ser pai. Só que Júlia acha que não é um momento para eles terem um filho, porque ela quer se dedicar ao doutorado dela. E o doutorado dela vai durar 5 anos. Então ela quer esperar esse tempo para poder ter um filho. Só que não, ele quer o filho logo, ele não quer esperar ela terminar o doutorado. Então o livro fica nesse conflito, né, de Gabriel querer ter um filho,
Júlia quer dar um filho para ele, mas ela quer se dedicar à carreira dela primeiro, antes de tomar essa decisão tão importante. Outro conflito que tem no livro é a volta da Cristina. Para quem leu o livro 1, livro 2, sabe de quem eu tô falando. A Cristina é praticamente uma pedra, né, no sapato, tanto do Gabriel como no sapato da Júlia, né? Ela tenta de qualquer maneira separá-los, ela não quer ver eles juntos, ela tenta manchar a credibilidade tanto do Gabriel como da Júlia. Então a Cristina, como sempre, né, é a pessoa que a gente mais odeia nessa trilogia. Eu odeio a Cristina. E tem outros conflitos familiares também que aparecem nesse livro, tanto da parte do Gabriel como na parte da Júlia também. Acontece algumas coisas que acaba deixando a Júlia muito preocupada e Gabriel também. E é um livro incrível. Eu achei que nesse terceiro livro o autor ele foi mais incrível ainda do que nos outros livros. Eu gosto muito desse autor, mas eu achei que nesse livro ele se superou. Esse livro aqui, gente, é o seguinte. Ele é um romance, é claro, não é todo mundo que gosta de um romance. Mas esse livro é um romance com um quê a mais. Esse autor é uma pessoa que consegue introduzir num romance fatos que são relevantes pro leitor, que servem também de ensinamento pro leitor. Lendo essa trilogia, eu aprendi muito sobre a história de Dante, sobre a história de Beatriz, aprendi muito sobre a arte italiana, aprendi a gostar muito da arte italiana, aprendi a apreciar muito. Então esse autor ele consegue, né, te levar para esse universo da arte dentro de um romance, porque geralmente romance é só contar a história, né? Não tem nada mais. Mas esse autor é incrível, gosto muito dele. Não sei se vocês sabem, esse autor, né, o Sylvain Reynolds, ele, na verdade, é um autor anônimo, né? Ele não revela realmente a sua identidade. A única coisa que ele diz é que ele é homem, né? Isso ele fala que ele não é mulher, ele é homem. Só que ele não revela a sua identidade. Ele mora no Canadá. Então, ele é uma pessoa, assim, que vendeu milhões de livros pelo mundo inteiro. É super famoso, mas ninguém sabe quem ele realmente é. Mas ele é uma pessoa super humilde, que ele tenta, né, atender os fãs. Ele sempre tá no Twitter, trocando ideia com os fãs, no Facebook. Eu já mandei 2 e-mails pra ele responde. Sempre que ele pode, ele tá respondendo, ele dá maior atenção aos fãs dele. E eu acho isso incrível, a humildade desse autor. Além dele ser um autor incrível, escrever uma história incrível, ele também é uma pessoa super humilde. Isso é super legal, não é? E esse livro eu amei demais essa trilogia. Espero muitos e muitos livros desse autor, tão bom como esse. Então, esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também possam comentar, que vocês possam também compartilhar a sua opinião comigo também. As opiniões são sempre bem-vindas, as sugestões também são sempre bem-vindas. Vocês sabem que eu adoro e sempre que eu posso eu respondo também. E é isso aí. Eu espero que vocês possam dar um joinha no vídeo também. Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo. E espero muito ver vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Welcome, cause come on by.